Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos trazer 3 ações que estão com preços atrativos agora para agosto de 2025, que está num bom momento de entrada. São empresas em segmentos diferentes, que dá até para compor uma carteira diversificada já começando com elas, tá? Se você está começando sua carteira de investimentos agora, inclusive sugiro que você comece por ETF. Comece por um VOO da vida, onde você já vai ter as 500 principais empresas americanas. Você estrutura teu núcleo de carteira, teu core. Você já vai estar bem diversificado. E aí você pode colocar algumas ações periféricas para isso. Inclusive, se você quer colocar algumas ações periféricas, você tem 2 escolhas. Você pode colocar empresas mais baratas, que pode ter um potencial de retorno e chegar mais perto do valor intrínseco, ou você pode escolher empresas com potencial de crescimento maior. Aí, nesse caso, a gente está indo mais para uma perspectiva de crescimento. São empresas que não vão estar com desconto, muitas vezes não vão estar com uma margem de segurança, que a gente projeta normalmente em valuation, só que são empresas que têm entregado um crescimento muito forte. E aí a gente pode olhar para os dados, estatísticas. Se a gente pegar grande parte do tempo olhando para o SP500, olhando para as principais empresas que estão contidas no SP500, a gente consegue entender que a maior parte do tempo, empresas que estavam subvalorizadas, ou seja, estavam com uma margem de segurança, estavam mais baratas, valor de mercado em relação ao seu valor intrínseco, grande parte do tempo essas empresas conseguiram necessariamente entregar uma rentabilidade maior. Só que, se a gente pegar aí os últimos 15, 20 anos, a gente teve uma dinâmica um pouco diferente do mercado, onde grande parte da valorização, por exemplo, do SP500 e do índice Nasdaq, aconteceu principalmente por conta das empresas de crescimento. Aquelas empresas que não tinham múltiplos baratos. Justamente o contrário, aquelas empresas que tinham os múltiplos mais caros, tá? Então, se a gente olha a estatística como um todo, a gente precisa entender a fundo o que está querendo dizer aquilo ali. Porque o mercado ele é cíclico e as coisas mudam. Inclusive, o dinheiro ficou muito barato nos últimos anos e recentemente chegou a um patamar mais caro, né, com as taxas de juros do Fed, ali, do Banco Central Americano, principalmente para conter a inflação pós-pandemia. Mas durante um grande período de tempo, com o mercado com um nível de custo para se financiar das empresas mais barato, a gente viu as empresas de crescimento entregando bastante resultado. E eu posso dizer mais, se a gente olhar para o SP500 nos últimos 15, 20 anos, a gente tem um SP500 se tornando cada vez mais eficiente também, ou seja, melhorando suas margens. Então, apesar da média do SP500 estar mais cara hoje, ele também está mais eficiente, e quem me acompanha aqui no canal já sabe disso, porque eu trago isso normalmente nos nossos vídeos aqui para que vocês entendam a dinâmica do mercado, tá? Se você não é inscrito no canal, você é maluco, né? Já percebeu que está perdendo bastante informação, então clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Tá gostando do vídeo, já deixa o like também. Beleza? Bom, Thiago, você falou, e cadê as 3 empresas que estão num patamar de preço mais barato? Bom, eu gosto de trazer essa pequena explicação antes, porque de repente você está me acompanhando e está falando, pô, eu prefiro empresas de qualidade, acho que o que importa é eu escolher bons negócios. Essa é uma forma de ver e pode fazer sentido desde que você diversifique bem, tá? E aí você vai colher bons frutos com algumas empresas, outras nem tanto, mas na média você provavelmente vai construir uma carteira com bastante rentabilidade aí, se você fizer a sua lição de casa, tá? E da mesma forma que quem escolhe carteira por preço, também se fizer de uma forma estruturada, também consegue criar benefícios em relação a isso. Porque como eu estava explicando, muito do que se explica da rentabilidade das principais empresas do mundo durante 100 anos tinha relação com preço. Só que hoje a gente tem um mercado cada vez mais eficiente, sim, e enfim, o preço de mercado das empresas, eles chegam mais perto do justo em grande parte do tempo. Claro que existem momentos mais pontuais e o mercado sim tem seu momento de emoção. Inclusive um livro chamado Mercados Adaptáveis,
ele explica um pouquinho dessa diferença entre um mercado eficiente e um mercado menos eficiente, e ele faz uma compilação de tudo, então acho bem legal que vocês deem uma olhada. Mas para quem gosta de preço e de timing, eu vou trazer empresas que hoje estão no momento bom, mas que também são de muita qualidade, então dá para combinar os dois, tá? Começando pela Johnson & Johnson. A empresa recentemente fez um spin-off, criou um novo segmento, principalmente na parte de consumo, que era um segmento da empresa que era o menos rentável, era onde a empresa menos tinha projeção de crescimento futuro. Já tinha uma receita mais estável e um modelo de negócio mais estável, então eles fizeram um spin-off e criaram a Canva. Então hoje a Johnson & Johnson basicamente trabalha com medicamentos e com produtos médicos, desenvolvimento de produtos médicos. E ela está no momento de compra, principalmente depois desse spin-off, ela está no momento de compra mais interessante. E por que eu acho que é um momento interessante? Porque se a gente olha para as linhas de receitas da empresa nos últimos exercícios completos, a gente vai ver que a Johnson & Johnson conseguiu agora, com 2 segmentos, já ultrapassar o montante de receita, o quanto que ela vende da época que ela tinha 3 segmentos. Então hoje você vê como a empresa ela conseguiu explorar mais a parte de desenvolvimento de medicamentos, né, a parte de drogas, e conseguiu desenvolver também a parte de dispositivos médicos. E são os 2 segmentos de saúde que tem aí uma perspectiva bem bacana de crescimento pela frente para a Johnson & Johnson. É óbvio que é uma empresa que não deve dobrar de tamanho de um dia para o outro, mas é uma empresa que distribui dividendos de forma crescente há mais de 60 anos. Então tem bastante previsibilidade, então eu acredito que tem qualidade, nível de endividamento bem controlado e faz sentido sim ter na carteira. Beleza? Essa é a nossa primeira empresa, tem qualidade, está no momento atrativo. Bom, segunda empresa que eu acredito que esteja num momento cada vez melhor de entrada, já achei ela cara quando projetei valuation e tudo mais, mas hoje eu acho que está melhorando essa linha, né, de custo, de o quanto que a empresa está sendo precificada, que é a ExxonMobil, que tem entregado resultados cada vez melhores, mesmo num ambiente de petróleo mais baixo, tá? A ExxonMobil é a maior petrolífera dos Estados Unidos. E é uma empresa, como eu falei, que eu já avaliei como cara, e hoje eu acho que ela está ficando num patamar mais justo. Claro que tem muita eficiência dentro dela, né? E sim, recentemente, mesmo com o petróleo mais barato, porque assim, as empresas comoditizadas, pessoal, são muito dependentes dos preços das commodities. O quanto o petróleo se valorizar durante o tempo, provavelmente as linhas das receitas das empresas petrolíferas vão subir conforme o preço do petróleo. E a ExxonMobil ela consegue trabalhar muito bem mesmo em ambientes onde o petróleo está mais barato. Tá? A gente tem um cartel lá no Oriente Médio principalmente, tem alguns países de fora que acabam entrando nisso, né? E que acabam fazendo muito preço. E recentemente foi colocado lá pelo OPEP+, que teríamos mais petróleo sendo extraído e mais barris de petróleo sendo produzidos, e aí o preço do petróleo acabou ficando mais estável para baixo em termos de valor. E claro que uma parcela do mercado comemora isso, porque se a gente olhar para o preço dos insumos, o preço de combustível, que acaba afetando o transporte, esse nível de precificação de petróleo mais baixo acaba segurando o preço da gasolina e aí ajuda no nível de inflação também, tá? E a ExxonMobil, mesmo num ambiente assim, está conseguindo entregar mais crescimento de receita, também distribuindo bons dividendos, com nível de endividamento muito controlado e mais barris sendo produzidos. Então, o patamar atual da ExxonMobil já é mais atrativo do que era no futuro. Então, dentre as commodities que exige de você um pouco mais de coração, né? Porque as empresas petrolíferas elas tendem a ter uma volatilidade maior. A ExxonMobil está, para mim, chegando num patamar de preço mais interessante. Recentemente, eu fazendo a avaliação, eu cheguei a essa conclusão e por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então a gente falou de Johnson & Johnson, a gente falou de ExxonMobil. Agora a gente pode trazer mais um case aqui para vocês, que é o JP Morgan. Eu já falei do JP Morgan aqui algumas vezes, é um grande banco dos Estados Unidos, se não o maior, né, um dos maiores do mundo em valor de mercado. Tem uma grande operação, virou o JP Morgan Chase, ou seja, a carteira Chase do JP Morgan é basicamente o varejão, e o JP Morgan em si tem
vários outros segmentos, tem a parte de wealth, né, que é a gestão de patrimônio, tem a parte de serviços financeiros, além, claro, de ganhar com o empréstimo, que é a parte das receitas financeiras do banco, né? Todo banco, quando a gente avalia ele, a gente tem que entender as receitas financeiras e as não financeiras. E hoje o JP Morgan Chase, que é uma coisa só, tá num patamar de preço, na minha visão, ainda interessante. Por que eu digo isso? Porque desde quando nós lá dentro do Simpla Club fizemos o relatório do JP Morgan, ele já se valorizou de forma acentuada, tá? E praticamente dobrou o seu valor de mercado. E eu digo isso com bastante alegria, até porque a gente fez a recomendação lá atrás e o pessoal que pegou essa recomendação se deu bem. Mas outro ponto importante é que vocês entendam que isso aqui não é um vídeo de recomendação, tá? É um vídeo de estudo e de avaliação de ativos para vocês entenderem o que a gente olha para o ativo que faz sentido dentro de um portfólio, tá? Porque assim, cada ativo ele tem que fazer sentido para sua carteira de acordo com o seu perfil. E assim, apesar do JP Morgan ter se valorizado, se a gente pegar os últimos 24 meses, eu ainda acredito que ele está num momento interessante por conta do crescimento de receita. Tanto nas linhas financeiras e não financeiras, os bancos americanos são mais diversificados em termos de linhas de receita do que os brasileiros, principalmente porque o banco brasileiro ele acaba ganhando muito mais com empréstimo, né, com receitas financeiras do que com serviços, com a parte não financeira. E os bancos americanos, falando de JP Morgan, conseguem equalizar isso muito bem. Eles têm praticamente dividido ali o que ganham com dinheiro emprestado e o que eles ganham com receitas que são de serviços. Então, é um banco que tem bastante maturidade, distribui bons dividendos, está distribuindo bons dividendos, tem uma expectativa ainda de continuar distribuindo, inclusive as 3 empresas que eu estou falando aqui distribuem bons dividendos, tá? E o dividend on cost dessas empresas, geralmente para quem comprou lá atrás e teve paciência, tá muito mais elevado do que o yield que a gente acaba vendo na tela, tá? E o JP Morgan recentemente entregou mais resultados fortes, está num preço atrativo, então acho que faz muito sentido sim dar uma olhada para ele e ver se casa com a sua carteira de investimentos, tá? Vocês puderam ver aqui que a gente falou de petrolífero, falamos de saúde, falamos de setor financeiro. 3 empresas que têm mais uma pegada value mesmo, uma pegada mais barata, por conta de sua maturidade operacional, tá? Então, quando a gente olha para esse tipo de abordagem, a gente não espera que essas empresas elas vão explodir o nível de receita e, enfim, mas provavelmente como elas estão sendo subprecificadas, elas podem ter aí uma valorização no curto prazo por conta desse value aí, né? Desse preço sobre lucro mais barato ou então qualquer outro múltiplo que a gente avalia o segmento, tá? Então são 3 empresas mais baratas, com bons dividendos e mais maduras. É óbvio, a gente pode fazer também um outro conteúdo, se vocês assim quiserem, sobre empresas de crescimento que têm potencial para entregar ainda mais crescimento, como eu já trouxe para vocês. A Meta entregou muito crescimento recentemente, mais de 200% se a gente pegar em uma janela de prazo curto. Então é um outro tipo de vídeo, com uma outra pegada, mais para quem tem qualidade, para quem quer olhar para diferenciais competitivos, linhas de receitas que podem serem diversificadas e opcionalidade de negócio que podem alavancar essas empresas. Beleza? Se vocês gostam, se interessam por esse tipo de conteúdo, escreve aqui embaixo que a gente pode fazer também, tá? Você já percebeu que se você não está inscrito no canal, você é maluco? Clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações e, claro, deixa o like no vídeo se você gostou. Tá bom? Vou deixar vocês agora com esse outro vídeo aqui na tela. Um grande abraço e a gente se vê lá.